Sejam bem-vindos e bem-vindas ao IA em Ação, o Brasil rumo à inovação e à produtividade. Uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Snowflake. Eu sou Gabriele Tech e vou conduzir esse painel. Antes de chamar nossos convidados, vou dar um contexto sobre o que vamos falar aqui hoje. A inteligência artificial está transformando a forma como as pessoas fazem negócios, impulsionada pelo uso exponencial da IA generativa. Segundo dados de um estudo global da Capgemini, 74% dos usuários concordam que a IA generativa está ajudando a incrementar a receita e a gerar inovação. Segundo a pesquisa, as empresas observam ganho de produtividade de 35% em determinadas tarefas, além de perceberem melhoria de cerca de 6,7% na satisfação do cliente. Para falar sobre o poder transformador da IA nos negócios e os desafios que isso implica, recebo Alexandre Cezila, diretor de vendas e gestão de franqueados no Burger King. Danilo Lázaro, diretor de vendas na Snowflake. Fernando Diniz, diretor de tecnologia na Pets. Leonardo Rangel, CEO da Cortex. E Patrick Fensley, head de dados Latam na Bayer. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, contexto feito. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu quero que todos se apresentem, mas eu já vou passando a primeira pergunta para a gente deixar isso um pouco mais dinâmico. Danilo, eu vou começar com você. Queria que você comentasse quais são os principais avanços que você percebe nas organizações quando a gente fala de inteligência artificial. Legal, obrigado da oportunidade de estar aqui, obrigado de colaborar aqui com os colegas. Meu nome é Danilo Lázaro, eu sou diretor de vendas da Snowflake para a América Latina. Eu fui o primeiro recurso da Snowflake ao mercado brasileiro, inclusive há 3 anos e meio atrás. E AI é um negócio bem interessante, né? Inteligência artificial não é novo, né? Isso já acontece já há muitos anos são décadas, na verdade, desde 1950 mais ou menos. O que ajudou a fazer o boom que todo mundo está vendo agora é a tal da generativa, né? Que facilitou a adoção do processo. A gente conversa com empresas de diversas indústrias, né, de diversos segmentos, e o foco principal que a gente vê nisso a pergunta que tem que responder é muito legal ter AI generativa, é muito legal usar AI, a pergunta que você tem que responder é para que eu vou usar, o que isso vai trazer valor e aonde o meu negócio vai se desenvolver mais com isso. Então, o boom já foi, vamos dizer assim, né, o hype já foi, agora estamos entrando na era do valor, como é que eu gero valor com esse processo. E a gente tem visto coisas bem legais, empresas ganhando muito produtividade, aumentando receita, criando novas fontes de receita com isso, mas também tem alguns questionamentos por outro lado. AI não é para tudo, né? E você tem que começar a avaliar aquilo que você está fazendo realmente precisa de AI, realmente é algo que você tem que usar AI, ou será que você está usando para muito mais coisa do que você precisa? Então, eu acho que esse é o momento que a gente está dentro do processo de negócio da AI, Gen AI, LLM, ou como é que vocês quiserem chamar. Ok. Perfeito, a gente vai conversar sobre tudo isso e o mais interessante você trouxe uma pergunta do para que eu vou usar, né? Que é a aplicação efetivamente. E eu queria justamente, Leonardo, que você pudesse falar um pouco de como a Cortex tem usado em diferentes frentes, inclusive na prospecção de clientes, né? Então, como é que isso funciona, que resultados isso traz? Aproveita para se apresentar também, falar um pouquinho da Cortex. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite aqui, né, do MIT e da Snowflake também, para a gente poder estar conversando um pouquinho. Falar um pouquinho da Cortex rapidamente. A Cortex é uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial aplicada a processos de marketing e vendas, né? Então, é uma empresa de cerca de 500 colaboradores e a gente ajuda empresas de vários segmentos diferentes, né? Então, a gente tem clientes do varejo, onde a gente ajuda muito no processo de expansão, né, de como é que eu entendo quantas lojas cabem aqui, quantas cabem ali, se eu abrir uma loja nesse endereço, né, qual que é o faturamento provável, né? A gente ajuda também indústrias e empresas B2B no processo de vendas, vamos falar um pouquinho sobre isso, que foi a sua pergunta, né? E também empresas que têm, né, um pouco mais de presença frente ao consumidor e ao público para mensurar o retorno das suas campanhas de marketing e comunicação, né? Como é que as suas ações de comunicação estão gerando retorno, né? Com relação à sua pergunta para venda, né? E eu acho que é um gancho interessante aqui com o que o Danilo colocou.
que tem a ver com essa, né, essa questão, vou usar AI para quê, né? Como é que de fato eu gero valor? E eu acho que o exemplo de indústrias, né, que a gente chama de B2B2C, né, quem vende para um ponto de venda, um produto que vai chegar no final para o consumidor final. E também empresas B2B, né, que tem uma relação, né, que vendem para outras empresas, eu acho que fica bem concreto, né? Então, só para explicar um pouquinho. Para empresas B2B, você tem o desafio de crescer com eficiência, né? Eu acho que aqueles anos dourados de muito investimento, muito recurso, né? A própria Cortex captou bastante dinheiro, a gente captou quase 500 milhões de reais, né, em aportes de fundos, mas essa época ficou para trás. Hoje, todas as empresas B2B de tecnologia, de uma forma geral, são cobradas por crescer, tem que continuar crescendo, mas tem que fazer com eficiência. E aí a pergunta que você tem que fazer é, número um, para que cliente? Para quem que eu tenho que vender, né? Quem que é a empresa que, se eu for prospectar, se eu for bater na porta, vai ter mais probabilidade, mais chance de eu converter. Então, a gente ajuda com isso. A gente cria o nosso AI, um AI preditivo, né? Que te permita entender, a partir de uma série de características sobre as empresas, quais são aquelas empresas que de fato vão ter uma chance maior de converter, né? Então, isso já ajuda muito, porque você para de drenar tempo, né, recurso dos seus prospectores, dos seus vendedores, com empresas que o jogo já estava quase que perdido logo da largada, né? E aí tem um segundo desafio, que é como é que você engaja, como é que você aborda essas empresas de forma que eles te deem atenção, de forma que você de fato consiga, né, obter a resposta, obter a atenção. Aí entra GenAI, né, AI generativa, para que você consiga municiar o vendedor ou o prospector com um verdadeiro dossiê, né, daquela empresa, o que ela vende, para quem que ela vende, as últimas notícias dela, né? No meu caso, por exemplo, a gente usa a nossa própria solução para prospectar clientes para essa solução que eu estou descrevendo. Então, para a gente, por exemplo, a quantidade de vendedores que tem no prospect é uma variável relevante, se ele está contratando vendedores, se ele está contratando prospectores, que tipo de CRM, né? Uma ferramenta de gestão de clientes que ele usa, a marca desse CRM. Então, essas informações todas a gente traz com o GenAI já mastigadas e preparadas para o prospector, já sugerindo, inclusive, o discurso, que tipo de abordagem ele pode fazer, que tipo de mensagem ele pode fazer, de maneira que ele use aquela inteligência na abordagem para a pessoa. Então, de forma que quem está recebendo aquela mensagem sinta que aquilo é personalizado, que aquilo, né, foi feito para ele, sabe? E no caso de indústria, é muito parecido. Então, como é que a indústria sabe quais são os pontos de venda que poderia estar presente, não apenas pelas características do ponto de venda, a gente tem muita informação do negócio, mas também do seu entorno, né? Toda a questão socioeconômica do entorno, perfil demográfico do entorno, potencial de consumo dos transeuntes, dos moradores, etc, etc. Tudo isso alimenta uma grande AI preditiva que ajuda a indústria a saber, olha, esse ponto de venda você não está, mas deveria estar. Só que aí a indústria, a abordagem em si, né, ela é relativamente simples. Você vai ter um distribuidor ou um comercial que vai visitar aquele ponto. Mas é caro, né? Essa visita não é que nem você pegar o telefone ou mandar um WhatsApp ou ligar, como é o caso do B2B, né, que você vai fazer uma abordagem normalmente remota. Você vai visitar. Então, como é que a indústria pode fazer para ter certeza que aquele ponto de venda efetivamente vende aquela categoria de produto que ela tem, ou marcas específicas, ou se tem certas... Vende a prazo, não vende a prazo, tem estoque, ou seja, às vezes você precisa de informações que não estão disponíveis nas informações, estão, digamos assim, da porta para dentro da loja. Como é que você pega aquilo sem entrar na loja? E aí a gente vem usando AI generativa para, por meio de agentes autônomos, fazer ligações para essas lojas como se fossem clientes, perguntando: vem cá, você vende pneus? Você tem pneus? Tem pneu. Que marca você trabalha? Ah, você vende a prazo? Ah, ótimo, super obrigado. Só que essa pessoa que fez essas perguntas não existe. Uau. Então, enfim, acho que são exemplos de como que a gente consegue, de fato,
mexer ponteiro em venda, né? Em venda, em eficiência dos seus gastos de marketing e vendas. Eu digo uau, porque isso está cada vez mais presente na nossa vida, mas a gente ainda se surpreende, né? E cada vez mais a gente vai ser abordado por diferentes tipos de inteligência artificial no nosso dia a dia, como consumidor, enfim. Muito legal. E o objetivo desse papo é justamente esse: como é que a gente traz o assunto IA e a generativa para o dia a dia dos executivos, né? Porque muito se fala, quer comentar? Até uma pergunta para você, Léo. Acho bem legal esse ponto de você ter essa Gen AI. Agora, como futuro, você não acha que em algum momento vai ter uma Gen AI do outro lado para responder a sua pessoa? Você vai ter que fazer marketing para robôs. Sabe o que a gente já se deparou? Quando a nossa AI, o nosso agente autônomo liga e cai numa URA. Por enquanto, o nosso é mais inteligente. Então a gente detecta e fala, ok, obrigado, tchau. Desliga, né? Mas eu acho que vai ser, sem dúvida, vai ser algo bastante interessante, né? Como nesses casos que eu falei, a gente está falando ou de abordar pessoas, né? Executivos. Então, como é que eu ajudo o vendedor inclusive, pegar o gancho do histórico profissional daquela pessoa com que ele quer se relacionar e fazer o gancho, né? Ou ligar para pequenos negócios, eu acho que ainda tem um bom tempo até esse pessoal ter, né, Tem um produto para poder te responder da mesma forma. Mas a gente vai adaptando, né? Viveremos tempos interessantes, eu não tenho dúvida. Quero trazer o Alexandre para a conversa, porque falando de aplicação, Alexandre, a gente sabe que vocês lá no Burger King, vocês têm usado a inteligência artificial para gestão de franquias. Imagino que seja um número grande, então, primeiro, né, se apresentar, falar um pouquinho do seu papel lá e me contar como é que vocês têm usado essa tecnologia para gerir franquias. Bom, primeiro, mais uma vez aqui, obrigado, assim, aos colegas também que estão aqui, o convite da MIT Sloan para a gente poder bater esse papo. Sou Alexandre Cezela, diretor da parte de vendas e gestão de franqueados lá no Burger King, né? Que faz parte da marca Zamp aqui no Brasil, né? A marca que agora tem, a gente chama Casa de Marcas, que tem Popeyes também, Starbucks, começando conosco, e Subway também. Então, só em BK, a gente já tem aí mais de 1000 lojas hoje espalhadas no Brasil, né? Todo mundo conhece Burger King, aquele sanduíche gostoso, grelhado, sem conservantes, sem aditivos. Então, pode se merchan todo. Sim, acho que vou até responder um passo atrás, assim, em vez de falar da gestão de franqueado, comentar um pouco mais amplo, assim. O mercado de fast food tem tido bastante avanço. Eu sempre separo ele, o que eu chamo de balcão para dentro e balcão para fora, assim. Do balcão para dentro tem toda a parte corporativa que a gente trabalha hoje em dia, né? Que é toda a parte de projetos como a gente tem de otimização via uso de machine learning para fazer... Imagina que existem 1000 lojas e cada loja tem que pedir seu estoque. Como é que você faz para que um líder que tem 20 e poucos anos, que tem que cuidar de produto, estocagem, cliente, venda, manutenção da loja, tem que fazer um pedido correto para o final de semana que, por exemplo, um feriado como Dia das Crianças, Dia das Mães, está chegando por aí. Como é que ele tem essa assertividade? Então, você consegue integrar a cadeia com modelos estatísticos para fazer algo ainda preditivo, nesse sentido, né, para utilizar. Então, balcão para dentro, você tem modelos que vão trazer mais eficiência no processo e reduzir o que a gente chama de ruptura, porque nossos produtos, como eu falei, não tem conservantes, então são perecíveis em curto espaço de tempo. Caminhando para esse processo, ainda tem um caminho muito grande, porque você tem automações ligadas à robotização que usam tecnologia ligada à inteligência artificial que teria dentro do balcão, né, que é para trás do balcão. Cozinha, né? Tem muito processo que é manual e repetitivo. Você poderia, que no tempo, com o custo diluindo, eles podem ser otimizados e melhorados. E para fora, que eu acho que é o que está mais comum a todos, né? É o uso dos dados para você fazer uma hiperpersonalização. Como é que você usa o dado para, quando chegar no drive-thru, você está entrando no seu carro, aí reconhecer a placa, poxa, eu sei que está chegando aqui o João, que normalmente o último pedido dele foi esse, e você torna ainda mais rápido o processo dele e possa ofertar produtos, né? Acho que dentro do cliente para fora é um processo que a gente tem avançado muito, porque você consegue entender o comportamento desse cliente e ofertar coisas que têm a ver com o momento, se está calor, se está em dia. Então, acho que a inteligência artificial ela permite você trabalhar com múltiplas variáveis, né? Então, é um banco de multivariáveis que você consegue ver também fatores exógenos, como tempo, trânsito, etc., que mudam o comportamento de compra do consumidor. E isso ajuda a direcionar, por exemplo, a compra, né? E fora isso, tem toda a parte corporativa também, que tem milhares de oportunidades com o GenAI que a gente pode explorar ao longo do nosso papo por aqui.
Perfeito. Mas aí, quando você traz isso para a realidade da gestão de franquias especificamente, assim, o que você acha que tem sido um ponto de destaque do uso da inteligência artificial? Você acha que vou falar das nossas marcas, né? A gente tem feito muitos projetos ligados à otimização logística, no sentido de diminuir a ruptura nas lojas, né? Então, a gente tem projetos que a gente denomina lá, por exemplo, como Sentinela, que a gente reduziu em mais de 30% o volume de ruptura entre as lojas. O que é o volume de ruptura? Desculpa. Ruptura é quando você tem que pedir, garantir que não vai faltar alface para fazer o Whopper, Perfeito. por exemplo, entendeu? E a gente também tem projetos que a gente faz com o entendimento do cliente, a gente tem, por exemplo, essa plataforma que é o Clube BK, onde você coloca o seu CPF, e toda vez que você faz a compra identificada, eu consigo entender agora, de maneira mais personalizada ainda, o seu consumo, e consigo atrelar outras variáveis, multivariáveis, para melhorar o seu pedido, por exemplo, entendeu? Muito legal. Continuando aqui na nossa toada de aplicações, eu vou trazer o Patrick aqui para a conversa, porque a gente sabe que lá na Bayer vocês têm utilizado bastante a IA para inovação e ganho de produtividade. Lembrando que eu queria que você se apresentasse também e pronunciasse adequadamente o seu sobrenome para mostrar para todo mundo que eu não vou saber fazer igual, por favor. Muito bem. Bom, eu sou o Patrick Fenza, eu estou na Bayer aí há 18 anos, contando um pouco da Bayer. A Bayer tem 3 grandes divisões, né? A divisão agro, a divisão bens de consumo, medicamentos sem prescrição, vamos falar assim, e a divisão Farm. Eu atuo especificamente para a divisão Farm, e aí eu estou há um bom tempo nessa área de dados, trabalhando com temas de AI, Machine Learning. Estive, inclusive, no headquarter na Alemanha por 4 anos, trabalhando com projetos globais de implementação. A gente não pode correr o risco, vamos falar, a gente está lidando com pessoas, com pacientes, né? A gente não pode correr o risco ali da famosa alucinação de uma IA generativa, falar alguma informação, passar uma informação, um dado incorreto para um paciente, né? A gente está lidando com vidas, a gente não pode correr esse risco. Então, a gente trabalha isso muito mais para dentro de casa, trabalhando muito mais com ganho de performance. Então, a gente tem o nosso famoso ChatGPT, o nosso IA generativa para dentro de casa também, numa instância nossa, para a gente não correr o risco de vazar informação, risco de vazar uma molécula para o mercado, vamos falar assim, se alguém questiona alguma coisa, a gente não pode correr o risco que o modelo está aprendendo ali o que a gente está fazendo e isso vaze para o mercado ou para um concorrente, né? Então, hoje a gente olha muito mais para dentro de casa, de como a gente melhora a performance. Então, a gente tem essa solução interna e tenta fazer ao máximo a democratização disso. E trabalha muito também na estruturação da fundação, né? Porque a gente fala IA é lindo, todo mundo quer investir, as empresas, os executivos, mas de nada adianta se você não tem ali o dado estruturado dentro de casa para trabalhar, para que o modelo aprende a trabalhar com os números, né? Então, a gente está muito mais nessa fase de organizar a casa para quando conseguir aí achar os casos de uso específicos, realmente alavancar e ter tudo pronto de uma forma muito mais rápida e eficiente. Muito legal, e eu achei muito bacana a forma como essa conversa foi pensada pela MIT, pela Snowflake. Por quê? Porque a gente tem experiências muito diversas, né? Com certeza. Então, com todos esses exemplos práticos, a gente viaja para várias aplicações diferentes. É aí que eu quero trazer o Fernando para a conversa, porque a gente sabe, Fernando, que a Pets teve um crescimento importante nos últimos anos. E um dos fatores que contribuiu para isso foi a estratégia de omnicanalidade, né? Múltiplos canais. E a gente queria saber qual que é o papel do digital nesse cenário, lembrando para você se apresentar e falar um pouquinho da Pets. Perfeito. Obrigado pelo convite. Sou o Fernando Diniz, sou diretor de tecnologia da Pets. Estou na companhia há quase 5 anos. Cheguei lá com um e-commerce bem pequenininho, com o desafio de acelerar não só o e-commerce, mas a transformação digital. E cheguei numa etapa final de um projeto de 5 anos, que foi a estruturação da omnicanalidade da empresa. E o desafio foi, já que a gente tem um varejo em que a gente opera no meio físico, no meio digital, por que não conectar as pontas? E por que não atender o consumidor da forma que ele mais deseja, o que é mais cômodo para ele? E um grande desafio, um grande ganho do Omnichannel é a gente sair de 2019 de 5, 6% do share digital da companhia e alcançar agora no último reporte de resultados 44% de share. E é interessante quando a gente começa a analisar dados que o consumidor
que ele compra, tanto no físico quanto no digital, ele tem um ticket médio muito maior, muito mais alavancado do que o consumidor que prefere um canal específico, ou só digital, ou só o físico. E aí começam a ter alguns desafios bem interessantes, de dados, de machine learning, porque quando a gente vai para uma camada de omnichannel, a gente não pode ter ruptura dos produtos. O cliente ele está comprando online o mesmo produto que está na gôndola, que o cliente entra na loja e pega na gôndola. Então, tem um desafio de algoritmos de dados para abastecimento dessas lojas em tempo real. A gente conseguir fazer mais de 90% das entregas em menos de um dia, ou seja, dentro do dia a gente levar tudo para a loja, todos os pedidos possíveis, 44% da venda da companhia, e entregar no mesmo dia útil, né? Então, é um desafio tremendo e essa estratégia ajudou muito a companhia a conectar. E aí, com isso, vem o papo que a gente está falando, como alavancar mais ainda utilizando a inteligência artificial. Ó, muito legal. E aí eu queria trazer um dado para a gente considerar aqui para essa próxima pergunta, que acho que vai exigir de vocês uma visão mais de mercado mesmo, daquilo que vocês estão observando, porque a gente levantou o dado da TDS Company, que a gente publicou na MIT Sloan Review Brasil, que destaca que até o final desse ano, a IA generativa deve movimentar cerca de 5 bilhões no mercado corporativo. Então, falando especificamente da IA generativa, como é que essa tecnologia ela pode impulsionar diferentes negócios no Brasil, tanto hoje quanto num futuro próximo, daquilo que vocês estão olhando, não só no mercado de vocês, acho que como especialista, certamente vocês estão em fóruns como esse, queria trazer essa visão e essa experiência. Vou começar com você, Danilo, mas aí eu quero que vocês entrem na conversa um do outro, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos lá. Bom, Snowflake tem 13 anos de mercado, né? A gente surgiu como uma plataforma para resolver um problema de data warehouse inicialmente, né? Que era com o conceito de Big Data explodindo, o grande problema das tecnologias era a escala. Você não conseguia escalar na mesma velocidade que a tua companhia escalava e você também não pode ter uma escala de custo na mesma proporção que você escala em produtividade. Então foi aí que a gente começou. O produto evoluiu demais, a companhia evoluiu demais e hoje a gente se posiciona como um AI Data Platform. O que é isso, né? Voltando no que o Patrick falou, no que o Fernando falou, que eu acho que foi bem legal, não existe AI sem dado, né? Então, se você não tiver uma fundação bem feita, o prédio cai, né? Então, e hoje a gente não constrói mais casas, a gente constrói prédios, né? Quando a gente fala de AI, né? São condomínios de informações, né? Porque tem informação de um lado sensível, tem informação de cliente do outro lado, tem informação de negócio do outro lado, e tem o conceito do ambiente, né? Que a gente chama do microenvironment. Então, como é que o que a Cortex faz ajuda o Fernando no processo dele e pode replicar também para o Alexandre, né? Então, esse ecossistema é uma característica de negócio também que a gente promove e provoca dentro do ambiente onde a gente está. Voltando para a tua pergunta dos 5 bilhões, né? Aonde a gente vê que a gente quer chegar como Snowflake também, e a gente acredita muito nesse mercado. Esse conceito do que você pode fazer está começando. A pergunta que tem no mercado é o que mais eu posso fazer que eu ainda não fiz para eu fazer mais dinheiro. Então, a tecnologia deixou de ser o problema para alavancar o negócio. Ela passou a ser a ferramenta que sempre precisou. Para que o Brasil, os Estados Unidos, o mundo tome mais resultado disso é saber fazer a pergunta certa, né? A gente está aprendendo isso, né? A gente está aprendendo qual pergunta que eu tenho que fazer e aonde eu vou aplicar essa AI para que ela possa tirar proveito desses 5 bilhões de investimento. E 5 né? bilhões é bem pouco mesmo, né? A gente estava vendo, você pega, assim, embora seja uma quantia super relevante, você pega, por exemplo, a OpenAI, né? Ela fez a primeira captação, se eu não me engano, com 13,5 bi de dólares. Fez a segunda agora, se não me engano, também números em torno de 6,5 bi de dólares. Ou seja, só a captação de uma empresa ligada à OpenAI, que a gente conhecido como ChatGPT aqui, tem uma captação de quase 20 bilhões de dólares, especificamente. Então, e um valuation de 150 bilhões de dólares como companhia. Você vê a Microsoft entrando aqui no Brasil, garantindo que vai colocar 14 bilhões de reais em data warehouse, né, para crescer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A jornada está só começando. Sim. E dentro das companhias, assim, por mais que a gente tenha, você veja movimentos de uso de GenAI, não existe. São poucas empresas com programas estruturados desde a estruturação de dados para uso de dados em áreas, por exemplo, chamadas de decisão. Você poderia já
Já tem tecnologia, por exemplo, para integrar BI, modelo preditivo, prescritivo, que é você dizer uma solução, né? Você poder integrar múltiplas modelos de inteligência generativa para dar soluções. Dentro das companhias você vê pouco esse movimento ainda. Então, acho que corroborando com a pergunta, acho que os 5 bilhões é o comecinho de uma jornada que ainda vai picar, as empresas vão ter a dimensão do que pode ser isso, que ainda tem pouco. Vocês acham, então, que apesar do hype todo, de todo mundo só falar disso, a gente tá só engatinhando, Só né? começando. Com certeza. Só no comecinho. Começando. E tem uma coisa interessante, se me permite aqui acrescentar, o Sam Altman, né, o founder da OpenAI, ele estava falando algum tempo atrás que quando você está pensando sobre usos de GenAI, né, para que eu posso usar, e até mesmo se você vai construir um business em cima disso, né, uma empresa de tecnologia, você vai criar uma solução que use GenAI, e ele, se fosse você, não apostaria no estado atual. Ou seja, mas hoje não é tão bom para isso. Vai chegar. E aí eu acho que quando você está pensando nos usos, hoje, você poderia já começar a listar uma série de usos, e você colocou na Bayer, né, de forma muito interessante, que, por exemplo, um uso talvez lá para a área de pesquisa, para a área científica, a alucinação, ela pode ter um impacto negativo enorme, ou seja, tem um risco alto, né? Então, eu acho que para qualquer uso que você pense hoje, você poderia pensar qual que é o retorno daquele uso, ou seja, qual que é o ganho potencial, mas qual que é o risco do erro, qual que é o impacto do erro, né? E é claro que para aquelas atividades hoje que você vê GenAI ajudando, que tenham risco alto, provavelmente o uso nesse momento vai ser numa ótica de copiloto, né? Então você vai ter GenAI dando produtividade, ajudando um humano, uma pessoa, a fazer uma tarefa melhor, né? De uma forma que ele não poderia ou seria muito custoso fazer antes. Porém, hoje, né, como o exemplo que eu acabei de dar aqui, você tentando entrar em contato com pontos de venda para qualificar aquele ponto de venda, qual é o risco do erro? É baixo. Então, para essas atividades onde hoje o risco é baixo, né, ou seja, se alucinar não é um big deal, né, você já pode automatizar. Então, não é a ótica do copiloto, é a ótica do agente autônomo, né? Porém, o que é, por um lado, preocupante em termos de sociedade, mas em termos de negócios é muito positivo, né? Conectando com a frase do Sam Altman, vai chegar lá. Vai chegar lá. Então, mesmo esses, a gente chama de jobs to be done, né? Essas tarefas, mesmo essas tarefas que hoje a alucinação ainda, o risco de alucinação tenha um impacto muito grande, cada vez mais essa alucinação vai acontecer menos e menos e menos, vai ficar melhor, melhor, melhor. Então, assim, a gente pode ter um futuro de empresas que valem bilhões e bilhões e bilhões de dólares, movimentam muito dinheiro em termos de receita dos clientes, operadas por 1, 2, 3, 4 pessoas. Isso é bem mind-blowing. Você pega... Diga Não. você, Rodrigo. Não, eu acho que conectando os pontos, né? Acho que o Danilo trouxe muito isso, que agora a tecnologia está aí já, né? Não é mais um limitante. E mencionou também que há décadas existe IA, mas agora tem esse boom. Por quê? Porque democratizou, está na mão de todo mundo está usando, todo mundo tem um chat GPT, tem um Copilot, tem alguma solução no celular, no computador. Então, essa democratização acabou levando isso para a vida, vamos falar assim, de todo mundo, né? E agora está muito mais nesse processo de entender quais são os casos de uso, né? Onde a gente consegue implementar isso de forma, onde faz sentido, onde a gente pode correr o risco de substituir algumas atividades manuais com essa tecnologia, e aí trazendo muito esse aspecto. Legal, vamos implementar com casos de uso. Então, assim, com certeza eu acho que o 5 bi é o começo de onde vamos estar esse ano ou nos próximos anos, mas com certeza vai ser muito maior do que A isso. minha curiosidade é que vocês, no geral, estão no olho do furacão, né? Então, esse assunto chega para vocês, as demandas são sempre para ontem, todo Exatamente. mundo Na quer... verdade, nós estamos criando o furacão. Vocês estão criando. Não, Então tá o bom. olho do furacão, ele existe quando o furacão já existe, né? Esse é um processo que está em construção, como falou o Léo, a gente começou assim, a adoção do processo agora, né? Se você olhar como indústria, muita indústria já usa AI há muitos anos, agora o GenAI democratizou, facilitou a adoção e acelerou o processo, né? O processo de negócio. Então, por exemplo, a Cortex não conseguiria fazer o que ela faz hoje na velocidade que ela tem hoje e a geração de caixa que ela faz hoje sem esse conceito de utilizar essa ferramenta.
A Pets não conseguiria evoluir de 5% a 44%, ela ia ter que contratar um exército de pessoas para fazer isso se ela não tivesse tecnologia. E nós, como fornecedor de tecnologia, a gente também investe bilhões para que isso esteja disponível para que a Bayer, a Pets, o Burger King, a Cortex tomem proveito disso e acelerem seus negócios. Então, o grande momento, por que o Sam Altman fala isso? É porque é um win-win, né? Quando eu produzo e invisto em algo que é bom, eles consomem, geram novas receitas e isso se torna um ciclo virtuoso. E é por aí que vai acontecer. A visão que se tem, por exemplo, vamos falar do mundo de dados, né? O mundo de dados, plataformas de dados, ele é considerado 150 vezes menor do que o mundo de AI. Ou seja, as empresas que falam sobre dados, elas têm seu valor. Mas as empresas que falam dados mais AI, ela tem um valor exponencial sobre o tema. Então, por isso que a gente investe muito dinheiro nesse assunto, né? E quem não entrar nesse assunto já vai estar atrasado. Já está atrasado. Quem entrar agora está atrasado. Vamos dizer assim, né? E estar atrasado significa um impacto negativo muito grande, né? na consequência da companhia, né? Então, acho que esse é um ponto. Eu queria aproveitar que você levantou essa bola dos dados e ouvir de vocês o que vocês entendem hoje que são os principais desafios relacionados a dados quando a gente fala de IA. O Danilo já trouxe um pouco, mas Alexandre, se você puder comentar um pouquinho da tua realidade lá no BK, para a gente aprofundar, já que os dados nos apontam que é um assunto absolutamente relevante para toda a conversa de inteligência artificial, qual que é a tua visão em relação a isso? Acho que são momentos, o mercado vive momentos assim, agora está mais consciente da importância de dados, que a gente falava muito de dados no começo e achava que era só ter um tabelão, né? Não um data lake estruturado, assim. E hoje você... a gente no BK tem uma base de dados, que é um data lake que a gente chama muito estruturado, né? Que acho que é a primeira fase que demanda muito tempo. Normalmente a gente com a nossa ansiedade, porque a pessoa usa o chat GPT, fala, não, agora eu posso usar na minha empresa, vou para o lugar para ver como é que funciona. Assim, você precisa de toda a modelagem, estrutura de dados, e isso requer tempo, dinheiro, recurso, tratamento de dado, correção de dado, e a estruturação lógica disso aqui para que a base possa consumir e trabalhar. Então, eu vejo que o índice de maturidade nessa fase, em muitas empresas já começou a avançar, que até, sei lá, um ano atrás, quando eu começava com as pessoas, era um trabalho muito incipiente, né? E a gente está falando de grandes empresas aqui. Se você pega que o Brasil não é composto majoritariamente das grandes empresas, aí a gente está numa fase inicial de dados, mas essa conscientização acho que está começando essa jornada, né? E agora você começa a ver, que eu ia falar aqui, que são os casos de uso. Cara, onde eu posso olhar na minha cadeia estruturada para tirar mais valor, né? E o que está sendo aprendido é isso, que você tem que treinar o modelo, você tem que começar a ver, poxa, como é que eu vou organizar esse modelo para ele poder extrair mais valor. Nas coisas mais complexas, e agora as conversas internas são, como é que eu faço nas coisas mais simples? Porque pegar aqui um assunto que a gente falou de muita complexidade, que era da parte de logística, vou pegar o outro extremo. Cara, todas as empresas maiores têm reuniões de resultado, cara, que usam PowerPoint para fazer. Cara, no mundo mais estruturado de dados corretos, assim, você deveria pedir isso para um chat GPT, para a sua GenAI dentro de casa, e ele estruturar, a partir dos indicadores, quais são os problemas, as soluções e a rota de discussão. Então, essa reunião deveria demorar um analista preparando toda essa estrutura, vai depois montar um PPT para virar à noite, porque amanhã tem reunião com o pessoal para poder fazer. Tem empresas que fazem isso semanalmente, elas fazem mensalmente, bimestralmente. Então, são modelos mais simples, mas que ainda estão chegando na consciência das pessoas falarem, cara, agora eu vi que eu posso conectar esse tipo de informação que eu tenho que alimentar e eu, de repente, posso melhorar um processo para tomar decisão muito mais rápida na minha companhia. Então, acho que está nesse processo dessa curva hoje em dia quando fala de dados. Vai ser muito legal quando no futuro a gente lembrar dessa época desse jeito, né? Lembra que a gente fazia relatório, levava uma semana para produzir. Exato. Eu não sei se você passa por isso no Burger King, mas eu percebo que há um tempo de adoção de ferramentas e de transformação de cultura, de uso de ferramentas. Então, eu vejo já, pelo menos na Pets, um movimento muito legal desde o ano passado de áreas de negócio pedindo acesso ao Data Lake, a informações de dados para poder gerar insights, mas ainda na mão.
E aí, só que isso passou a ser algo cultural na companhia, todas as áreas pedindo acesso a dados para o time de engenharia de dados. Só que quando eu começo a olhar para GenAI, ferramentas de produtividade, usando para gerar insights e ajudar a gente, ainda está engatinhando muito. Tanto que a gente fez uma POC com Copilot, o Copilot pago, com um conjunto de profissionais, 30% só desses profissionais passaram a utilizar no dia a dia a ferramenta. Eu não sei se isso está nesse nível no Burger King, mas eu entendo que se juntar ferramental mais um trabalho cultural, aí sim a gente começa a chegar lá. De perguntar mesmo para a plataforma de DataVis lá, cara, qual o meu volume de vendas essa semana, comparado à semana anterior, e compara com determinada região, isso seria fantástico mesmo. Perdão. Vai lá, por favor. Não, acho que o teu ponto aqui é perfeito, né? E vocês estão corroborando. E aí eu vou falar como uma empresa de tecnologia que ajuda a clientes com problemas de negócios que a gente falou aqui antes, né? Então, assim, é claro, né, a gente usa Snowflake internamente para a gente entregar inteligência. Eu preciso ter os dados todos que eu coletei dessas diversas fontes, sejam fontes públicas de informação, sejam os meus parceiros, operadoras de cartão de crédito, empresas de telco, etc. Enfim, eu tenho todos esses dados estruturados, né? Eu preciso ter, é óbvio. Mas muitas vezes, quando eu vou trabalhar com um cliente, às vezes eu preciso de um dado simples. Tá bom, eu preciso treinar aqui o meu AI com o seu histórico de vendas por loja e por mês e por SKU. Coisa bem simples, né? Muitas vezes não tem. Né? E aí, tá vendo? Assim, eu não estou conseguindo, né? Não posso te ajudar, né, a mexer ponteiro porque você não tem uma coisa bem simples ali, né, que não está estruturada. Que Então, deveria ser a primeira camada, né? Primeira Porque você camada. deveria colocar ainda fatores exógenos como trânsito, concorrente, mudanças de preços, né, de mercado, campanha, oferta, tanto, feriado, exato. porque na hora Isso aí é legal que você está falando, porque assim, Prescrição. ó, vou voltar lá onde eu falei de ecossistema, né? Qual que é o conceito de ecossistema pra gente? É um grande cloud global, onde todo mundo possa colaborar com o que tem. Então, o teu dado é importante para ele, porque você também vai ter um insight sobre o teu dado enriquecido por ele. E qual que é o bloqueio ainda tecnológico, vamos dizer, que o mercado ainda enxerga, né? E ele é mais de adoção do que de tecnologia. É o tal do movimentar dado. Porque é caro, ficar movimentando para lá e para cá, porque é difícil e porque tem lei de proteção. E aí, de novo, nós, provedores de tecnologia, temos que resolver isso. Do nosso lado, nós já resolvemos. Você não precisa mais mandar o teu dado para ele ou ele para ele. A gente tem uma grande colaboração de dados, onde a gente chama de Cloud Data Share, onde você pode compartilhar teu dado com ele sem precisar mandar teu dado para ele. E você pode governar teu dado e dar acesso para ele fazer os treinamentos de motor sem ele ver teu dado. Perfeito. E enriquecer com os meus E dados. enriquecer com certo? os dados dele sem ele ver, Muito sem bacana. você ver os dados dele, e lá no final você tem o insight que você precisa. Legal. Então, de novo, aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? A tecnologia tem que desbloquear. E se eu acelerar esse processo, você adota. Então é por aí que a gente vê. E voltando no caso dele, ele pode ajudar um monte de gente, mas tem gente que ainda não está pronta para ser ajudada. E eu ia ressaltar isso porque na MIT, na Sloan, como é a escola de negócio, né, a gente fala muito sobre um fator que vocês trouxeram na fala de vocês, que é um fator cultural também, né, do tal da empresa data-driven, e do quanto o letramento em dados, ele é fundamental para que a gente saiba trabalhar com os dados, alinhado com o objetivo de negócio, que traga inovação, que de fato traga um resultado importante para a organização, e que talvez, mais uma vez, a gente esteja ainda engatinhando nesse processo de transformação. Isso não é um assunto que a MIT trata de hoje, né? A gente vem falando sobre isso, inclusive no papel dos próprios CEOs, os executivos que estão à frente das organizações. Quanto mais eles demandarem e puxarem o letramento em dados, é importante para que a organização toda entenda para onde a gente está caminhando, né? E essas tantas oportunidades que a gente tem de avançar. E justamente, acho que falando sobre inovação, a gente tem uma pesquisa recente aqui do BCG que revela que 83% das empresas colocam a inovação entre as prioridades nas organizações. Que bom, né, gente? E para isso contam com o IA. Por outro lado, apenas 48% dos respondentes fazem algum esforço, olha só, para alinhar as estratégias de negócio à inovação.
o que é um tanto quanto assustador na minha visão esse dado. Leonardo, ajuda a gente. Quais ações a gente pode tomar para garantir que a inovação esteja realmente alinhada aos objetivos estratégicos? Eu acho que você até trouxe quando você falou de ROI, quando o risco de erro, mas vamos tentar encaminhar, porque eu acho que tem uma oportunidade de eficiência muito grande aí, né? Com certeza. Eu acho que, assim, eu comecei a carreira como consultor, né? Consultor de negócios estratégicos. Então, assim, eu não faço isso hoje, mas se eu fosse fazer um projeto de consultoria para ajudar uma empresa a fazer isso que você está perguntando, eu faria da seguinte forma, né? Eu começo pela estratégia, né? Então, leia a estratégia, Perfeito. entenda exatamente onde é que você quer chegar. Segundo passo que eu faria seria uma discussão e um brainstorming no time, né? Depois de, obviamente, se educar um pouquinho sobre o que é possível, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem a arte do possível. E eu quero abrir um pequeno parênteses aqui que você falou sobre cultura, sobre letramento. É impressionante que por mais que GenAI esteja em voga nesse momento, muitas pessoas não estão usando no seu dia a dia, né? Enfim, desculpa aí... não vou citar o nome, mas enfim, hoje em dia eu já não consigo entender por que certas pessoas usam ainda buscadores para certas funções. Você consegue praticamente tudo de uma forma muito mais precisa e melhor usando, né, GenAI. Então, assim, eu acho que primeiro se eduque no que é possível, veja o que está sendo feito, veja, né, exemplos. Aí você volta para casa e, por meio de brainstorming, discussões em time, eu listaria, elencaria, né, possíveis usos, possíveis problemas que a gente poderia endereçar. Problemas de atendimento ao cliente, problemas na cozinha, né, da porta para dentro, lá ligados à supply chain, problemas ligados a go-to-market, né, ligados à venda. Então, lista. Passaria por cada um desses e faria um assessment exatamente de retorno e risco, né? Então, retorno tá bom, qual que é o potencial de ganho disso aqui? Mas como exatamente que eu ganho? Porque muitas pessoas não sabem fazer conta, né? E aí quando eu digo ganho tá bom, eu vou melhorar esse processo de go-to-market, esse processo comercial. Vai na planilha, modela como é que aquele processo funciona hoje, né? As taxas de conversão, o ticket médio disso, o tempo médio daquilo, ou seja, faz as equações que explicam o quanto você está vendendo em função de alguns parâmetros de entrada. E aí você fala, tá bom, então, se essa conversão for daqui para cá e esse ticket médio, seja lá qual for a sua hipótese de melhoria com o uso do GenAI, simula, faz um cálculo prévio, uma estimativa prévia de quanto que a gente está falando de grana que aquilo ali poderia gerar de valor, né? Então, acho que isso é uma avaliação num certo eixo, que seria o eixo do ganho, do valor. E o bom é que você já sabe de antemão quais são esses parâmetros que você quer mexer, né? Eu tenho que melhorar a conversão, eu tenho que melhorar o ticket médio. O que eu tenho que melhorar? Mas, por outro lado, eu olharia também para a questão do risco que a gente falou antes. Tá bom, mas se esse GenAI aqui errar, por exemplo, imagina que você vai tentar automatizar a resolução de reclamações de clientes. E aí imagina que lá você coloca o agente autônomo para responder para o cliente e o agente autônomo alucina e promete um negócio que depois você vai ter um problema na justiça, porque ele vai usar aquilo como prova, né? E aí você criou um liability, você criou um passivo, entendeu? Então eu analisaria cada um desses use cases também em relação a risco, né? Se der errado, qual que é o impacto do erro, sabe? E eu faria uma bela de uma matriz, como todo consultor faz, 2x2, onde eu vou focar primeiro nas coisas que têm alto valor, né? E baixo. Baixo risco. E se quiser, né, a gente também brinca com uma terceira dimensão, que é o tamanho das bolinhas. Botaria o alinhamento com a estratégia. Então, eu daria nota para cada um desses itens e diria, né, daria um ranking, isso aqui está alinhado quantos? De 1 a 5 em cada uma das diretrizes estratégicas da companhia. Pronto. Foca nas bolas que têm o maior diâmetro, que estão mais à direita e mais em cima. Eu acho que esses são os caras que você deveria escolher e colocar times, squads, né, e eventualmente contar com parceiros externos para ajudar você a endereçar aqueles use cases. Eu gosto dessa visão, mas acho que tem um passo atrás, né? Quais são os números? 78%? Já te digo já. A gente tem 83% das empresas colocam a inovação como uma das prioridades, mas só 48% fazem um esforço para alinhar a estratégia à inovação. Então, sabe o que é esse gap? Você tem uma área de inovação, mas ela não está conectada ao negócio ainda. Sem dúvida. Para chegar onde você comentou, tem que tem que ter um passo anterior de que
Cara, se eu tô investindo em inovação, ela tem que me resolver um problema de negócio. Exato. Senão você tá gastando muito dinheiro pra fazer nada. Né? Então, eu Ou acho seja, não é um problema da área de inovação. Não. É um problema do top management. É um problema inteiro. do top management. Do management. Exatamente. Aí não é a GenAI que vai resolver. Aí é mindset. Então por que a adoção ainda ela não é tão acelerada? E por que você tem ainda bastante problema de as pessoas não acreditarem no processo? Porque o top management não está preparado, às vezes, para alinhar o que ele está fazendo. E aí ele põe um monte de dinheiro numa área que realmente não está conectada ao negócio e que realmente não vai te entregar nada no fim do dia. Perfeito. Se você tivesse alinhamento com uma metodologia como o Léo colocou, a chance de sucesso é muito grande. Agora, se você tratar isso em silo, de forma que um não atua com o outro, Ótimo ponto. você não vai chegar em lugar nenhum. Mas aí que eu vejo muito, assim, as empresas oscilando muito, né? A empresa vai lá e fala assim, eu preciso investir em inovação, cria uma área de inovação. Aí a área de inovação não está alinhada, joga para dentro da área de negócio de novo. E aí depois de 1 ano, 2 anos, cria de novo a área de inovação. E assim, vai e volta exatamente por causa disso, né? Tá alinhado, não tá alinhado. E aí não existe, assim, a verdade é que não existe um one size fits all, algo que vai funcionar para todo mundo, né? Tem que entender a sua realidade, entender o momento do negócio e colocar ou de um lado ou de outro, né? Mas com certeza acho que investir em inovação, acho que não é uma coisa que a gente vai falar que não vai fazer. Tem que fazer, né? Agora, o como investir, onde investir. E a mesma coisa com o IA é exatamente isso, né? Vamos investir em IA? Legal, vamos. Mas dados também tem que ser investido, né? Não só IA, porque IA sem dados não é nada. As experiências mais relevantes assim, que eu tive, eu trabalhei em outros mercados, né? Indústrias como Suzano, Votorantim. E na Suzano eu fui implementar a transformação digital lá. Assim, acho que uma das coisas, todos os passos que ele colocou aqui foram executados exatamente assim, área por área, levantar oportunidade, quanto tem de oportunidade de ganho para testar. Os consultores são previsíveis, né? Estava lá fazendo exatamente Sempre acaba isso. numa matriz 2x2, né? Exatamente, faz tudo para fazer uma coisa simples. E o número de horas é sempre o mesmo para chegar lá. Eu não quero consultoria, eu não faço consultoria. Tem bem claro aqui, né? Mas assim, tem um ponto que eu vou adicionar, acho que para tentar chegar, porque fechar ainda mais esse gap que a gente está funilando cada vez mais, assim, que um dos segredos de sucesso, como é que você une esse top management com essa área de inovação, é que a hora que você cria o case de uso, esse case de uso tem que ser liderado pela área de negócio. Assim, hoje em dia, você vê muito case de uso que certíssimo. o know-how está muito numa área de inovação, que tem os cientistas de dados, tem uma baita de um know-how técnico, engenheiro, arquiteto, desenvolvedores, que é o que eu tive na minha equipe durante bastante tempo. Mas na hora de implementar o case de uso, eu chamava o gestor da área e falava, filhão, olha, deixa eu te contar. E você topa fazer esse case de uso? O cara fala, cara, não topa, porque eu não sei nada disso. Tá em medo? Falou, não, é o seguinte, eu vou te treinar, eu vou montar sua apresentação, eu vou montar tudo. Você vai precisar só falar pro CEO, chegar lá preparado para você fazer. Porque é uma forma de educar também o senior management, dele entender um pouco do processo, porque a gente sabe que com caso de uso que você tem um range muito alto de retorno, por mais que debaixe, assim, dificilmente a gente vai errar muito. Uma coisa assim, falando de dar R$1.000 de retorno, falando de dar 10 milhões, entre 10 e 50 milhões, se a gente vai dar 10 milhões de reais, o mínimo, e o risco é menos baixo, é um risco baixo, faz sentido. Então, os processos de implementação desses cases de usos, onde a área gestora, ela é a dona do negócio e você vai fazendo coaching desse pessoal, ajuda a fazer um spread da cultura, né? E isso acho que reduz esse gap, porque hoje em dia ele quer que a área de inovação faça, o cara quer colocar toda a equipe embaixo dele para colocar um projeto e fazer. Chega na área, o cara não quer apresentar, ele não conhece a tecnologia, tem medo da tecnologia, não sabe potenciar a tecnologia. E ele fala, cara, mais um trabalho para mim que tem que entregar o meu dia a dia. Esse negócio é que se deve até lá para frente para dar brilho para você, não é nem para mim. Então, se a gente não conseguir subverter essa regra de colocar que a área de negócio vai tocar e as nossas áreas de tecnologia, inteligência vão, no começo, meio que fazer um trabalho de babysitting, esse passo a passo dessa galera, eu acho que isso pode ajudar a funilar um pouco esse processo. Perfeito. A visão de vocês aí faz sentido. Faz sentido e a gente vê, por exemplo, nós como fornecedores, a gente está em todas as indústrias, né? A gente conhece gente de todos os mercados. O que é muito claro para a gente? As empresas modernas que são muito ágeis e que têm um processo incorporado transversal, vamos dizer assim, onde não tem o hierárquico que tem que entrar num comitê de 150 pessoas com 438 métricas para tomar uma decisão, elas até erram mais. Mas ela corrige o erro rápido e vai para a próxima fase e vai crescendo o seu processo de negócio. Então, o que acontece?
as empresas rápidas e as empresas modernas, elas estão tomando espaço das empresas mais antigas por essa capacidade de fazer esse alinhamento. E pelo gestor da área de negócio fazer parte da decisão do risco. Exato. Então, eu não estou preocupado se vou brilhar eu, você ou ele. Eu estou preocupado que eu preciso sair de 5 milhões para 100 milhões, 100 milhões para 500 milhões, porque eu tenho um VC atrás aqui de mim e que em 5 anos eu tenho que fazer um IPO. Se eu não resolver esse problema, eu sendo área de negócio, área de inovação, área técnica, eu não faço parte desse processo. Exatamente. Eu acho que para a gente tentar arredondar aí essa bola, porque a gente está caminhando aqui para o nosso final. E aí eu tenho uma pequena anedota, assim, depois, MIT, se você quiser, você até corta essa parte, mas que fala muito desse conceito de inovação, referência ao começo do século passado, que se a gente for imaginar, antigamente existia um problema muito grave, principalmente nas principais avenidas das grandes cidades, que era o quê? Um cheiro de estrume muito forte. Afinal, carroças, cavalos passando para lá e para cá, então você não conseguia ter uma área nobre da cidade, do local, com um ambiente agradável, né? Porque tava lá todo mundo conversando e aquele cheirinho desagradável, né? Convivendo. E aí as empresas pensaram, precisamos inovar, né? Como é que a gente faz para resolver esse problema do estrupe de cavalo aqui nas nossas avenidas? E aí, corrida pela quem ia fazer a maior inovação. E o resultado, e é uma anedota, obviamente, que a maior inovação da época foi fralda para cavalos. Que no final das contas não serviu para nada, porque aí vieram os carros e acabaram definitivamente com o problema. A real inovação que se precisava na época não eram fraldas para cavalos. Eram carros. Eram carros. Então, no final das contas, quando a gente fala de alinhar com o negócio, novas entrantes, as incumbentes, tudo que a gente precisa fazer, qual é o real problema que a gente está buscando resolver e o que é, de fato, o conceito de inovação, porque fralda para cavalos não necessariamente era a maior inovação que se precisava na época. Mas, dito isso, gente, aí a gente vai aqui para o nosso final e eu queria que a gente encerrasse com uma provocação. Acho que a gente passeou bastante aí por todos os temas que a gente precisa cobrir. E vocês trouxeram as aplicações de IA nos negócios, mas a gente já falou também aqui que a gente tem muito para avançar. E uma pesquisa recente conduzida pelo Sam Hansbond, da MIT, revela que apenas 11% dos entrevistados conseguem gerar valor significativo com inteligência artificial. De novo, voltamos ao mesmo ponto, né? O como estamos engatinhando aí. E o outro professor da MIT falou que muitas empresas estão correndo riscos financeiros porque não estão dimensionando gastos com IA. Então, para a gente encerrar nesse clima bom, eu queria que vocês trouxessem na visão de vocês como é que as empresas podem mudar esse jogo efetivamente e extrair melhor o que tem de melhor da IA para os negócios. Lembrando que numa conversa como essa a gente entrega muitas mensagens, mas existe um desafio do executivo que está lá do outro lado, que é o que eu faço amanhã, né? Porque eu sei que são vários fatores, talvez eu precise da minha matriz, mas o que eu faço amanhã para, de fato, conseguir mudar esse jogo dentro da minha organização? Danilo, passou a bola. Eu vou. Vamos lá. Grande ponto para mim, e isso é uma opinião pessoal, não uma da Snowflake, para ficar bem claro, a gente está vivendo um momento agora que, se a gente considerar e olhar um pouquinho para trás, não tão longe, é o boom da .com, lá nos anos 2000, né? Todo mundo ia resolver o mundo fazendo uma loja virtual, um .com, ia ficar milionário em 2 semanas, né? Hoje a gente eu não vivi essa eu época. também não. Meu pai me contou. Mas e hoje a gente tem uma característica parecida num momento diferente. Então, eu moro nos Estados Unidos, eu tenho visto em torno de 30, 40 empresas por dia novas com produto de IA na prateleira saindo ao mercado. Então, muitos produtos que hoje saem ao mercado como um produto, eles vão se tornar produtos internos de vocês, né? Se você tiver o conhecimento dentro de casa, você não vai precisar ficar comprando isso de fora, porque a GenAI vem para te ajudar a fazer isso. Então, esse é o primeiro cuidado que eu falo. Toma cuidado com o boom, né? Não é nem tudo que está ali é para resolver todos os problemas do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, volta no que o Léo falou, se educa. A educação ela é muito mais importante do que o hype, né? Se educa e entende para que você vai fazer isso. AI é lindo, GenAI é maravilhoso, mas é caro, né? Não é barato. E tem um impacto ambiental que ninguém fala, né? Quando você roda todo aquele monte de computação lá para chegar nos seus resultados, você está consumindo recurso natural. Tem outro impacto que, na escala, em algum momento, alguém vai falar disso mais profundamente lá na frente. Vai ser resolvido, mas vai chegar lá.
Então, de novo, né? Minha visão, meu take aqui é: tem que ter letramento, tem que ter adoção, mas tem que ter consciência do que você está fazendo. E tem que aliar com a área de negócio. Cara, não adianta você ter um exército de cientista de dados lá, ou de matemáticos ou estatísticos desenvolvendo uma porrada de coisa que você não vai usar para nada. Eu acho que esse teu ponto é muito bom. Se eu puder adicionar aqui, e foi o ponto que você trouxe antes também, e pegando o seu gancho sobre o boom.com, tava certo. Né? Tava certo. Olha o que é e-commerce hoje, olha o que é nuvem hoje, olha, tava certíssimo, né? E é uma questão de você fazer da forma certa. E aí, falar de forma certa, eu acho que, se eu puder responder a sua pergunta de forma bem objetiva, e é o meu conselho, a minha visão, tá? GenAI. Tá lá alguém do conselho ligando pro CEO da companhia e tá perguntando: What's your GenAI strategy? Né? Qual que é a sua estratégia de GenAI? E aí o CEO fala: What? Né? Tem dois caminhos. Caminho 1, que eu acho que é o errado, é cria uma área de inovação. Cria o departamento, cria lá alguém. Tá, é você, cara. Você aqui é o cara que vai resolver meu problema de GenAI. Tá errado. Né? O jeito certo é: quais são os problemas que você quer resolver? Aliás, não precisa inventar novos problemas. Pensa nos problemas que tiram o seu sono da companhia e se pergunta se talvez com isso aqui que está surgindo você não consiga resolvê-lo de alguma forma. Né? Então é isso, acho que esse seria meu take aqui. Acho que é uma frase que eu sempre levo nas discussões com as áreas de negócio, né? Vamos focar no problema, não na solução. Porque muitas vezes eles vêm, olha essa solução de AI aqui, vamos implementar? Tá, mas qual é o problema? Né? O problema da fralda do cavalo. Qual é o problema real que a gente quer resolver? Focando no problema, aí a gente consegue achar a melhor solução, né? Pode ser um AI? Pode também não ser. Pode não ser, né? Pode ser outra coisa. Então, acho que focar no problema, acho que é o grande segredo para achar o valor, achar os casos de uso. E uma coisa... acho que esse tema ambiental, acho que é importantíssimo, né? Eu li um estudo do Washington Post que fala que 2 garrafinhas dessa, né? Mais de 500 ml de água para escrever um e-mail de 100 palavras. A gente gasta para resfriar os processadores. E aí, cerca de 14 lâmpadas acesas por 1 hora para escrever um e-mail de 100 palavras. Né? Então, os recursos naturais também vão ser consumidos de uma forma exponencial. E eu queria complementar, Patrick, você falou uma coisa interessante, né? Pode ser uma AI. Uma coisa que poucas empresas, principalmente as maiores, que são muito diversas, assim, tem muita gente em muito lugar, muita gente não olha para dentro de casa para ver o que já tem. Às vezes, seu problema já está resolvido. E você está gastando seu tempo indo no mercado procurar uma nova solução para um problema que já está resolvido por outra área de negócio que você já gastou dinheiro. Olha para dentro de casa. Cria uma estratégia de você centralizar algumas decisões em algumas plataformas, ferramentas, chama como vocês quiserem, mas olha para dentro primeiro. Porque eu tenho certeza, tem muita coisa já resolvida para problemas novos que não são novos. Né? Fernando. Times de tecnologia, eles não podem ficar isolados no cantinho deles. A galera tem que sair do porão lá, do solo, do quartinho escuro e falar de negócio, atuar com negócio. Eu acho que é aí onde gera muito valor. E é uma jornada que a gente passou e realmente gera resultado. Você colocar do lado do negócio alguém de tecnologia, foi o que vocês falaram. A gente está lá para ajudar o top management, o gestor de negócio, a não ter medo da tecnologia e gerar essa fluência e esse entendimento. À medida que o negócio está conectado com tecnologia e trabalhando juntos, eles começam a pensar, a tecnologia entender de dores de negócio e como que eu posso usar o nosso conhecimento para resolver essa dor. E a própria área de negócio começa a perceber que não precisa ser ciência de foguete para resolver uma necessidade. Não, troca meu sistema, vamos implementar GenAI, nem sabe o que é isso direito, não usa no dia a dia dele. Então, na hora que se tem essa conexão entre os times, gera muito mais valor. E aí as ações, elas são muito mais medidas, a gente não tem um risco tão grande de investir em coisas que não vão trazer resultado para a companhia. Esse foi o caminho que a gente seguiu, é uma boa dica, né? Os dois times têm que falar de negócio e de tecnologia o tempo todo. Perfeito. Alexandre? Que, para não chover numa olhada, eu vou pegar acho que 2 ganchos aqui e colocar um para dar um fechamento direto aqui também, que sem dúvida, assim, parte fundamental, assim, acho que esse processo, uma é a questão de casos de usos reais, assim, isso para mim é por experiência própria, né? Faz muita diferença na confiança e credibilidade da companhia. A segunda, custo. Porque como eu não começo a implementar numa companhia, ninguém vê que tem que fechar o cloud na hora que não está usando, porque você está vazando o dado lá o tempo inteiro, tem um custo que está rodando que você não precisa gerar aquele relatório,
não precisa trafegar aquele dado e ninguém sabe, assim, como é que funciona. Então, essa parte de custo, quando eu falo do custo, é da estrutura do management, para entender como é que funciona, porque entende GenAI, mas não entende a infraestrutura que está por trás para gerar, por exemplo, processamento alto de dados, que é multivariáveis, são muitas dimensões para tocar. Não é a tabela que muitos managers usaram, que era aquela, eu tenho milhares de colunas no meu Excel. Cara, assim, é uma coisa multidimensional, assim, não dá para comparar o que acontece hoje em dia. Então, tem que quebrar essa barreira e falar, cara, para fazer isso na resposta rápida que a gente quer, tem custo envolvido, porque tem processamento, tem forma de você mitigar. Por isso que é importante escolher bem, não é colocar em qualquer lugar, né? E por último, assim, a gente, nessa integração tecnologia com áreas, assim, para mim era muito mais pensar em, de fato, nesse escalonamento, nessa educação, esse education, porque as pessoas não têm ideia, assim, eles têm ideia do que o ChatGPT responde, assim, a versão gratuita, né, a maioria. Não sabe o que nem o pago faz, o que pode integrar, o que pode integrar com materiais simples do pacote do Copilot com Microsoft, ou para desenhar uma solução que é sem código, que é uma solução no code, para você integrar múltiplos processos dentro da companhia que deixam a empresa mais rápida, mais leve em estrutura, com um processo decisório mais rápido. Então, acho que essas 3 dimensões, elas bem orientadas, podem ajudar bastante nessa provocação que você pediu no final aqui. Eu acho que vocês trouxeram pontos super relevantes. Quem sou eu aqui para tentar adicionar, mas só para tentar fazer essa amarração final, a gente percebe que, primeiro, né, a Sloan, a MIT Sloan, ela se propõe a falar sobre tecnologia aplicada, né? A gente não quer saber dos bits and bytes, a gente quer falar do resultado do negócio. Então, acho que esse processo de educação como executivo, sendo você da nossa audiência executivo da área de tecnologia ou não, é super relevante, porque não é um assunto que a gente vai poder deixar para trás. Né, o mundo está mudando com uma velocidade muito alta, então se educar no tema eu acho que é absolutamente fundamental. O outro que eu trago vocês para a mesa o tempo todo é o relacionamento das áreas de negócio com as áreas técnicas, porque é um aprendizado mútuo, né? A área de negócio pode trazer a visão do negócio e a área técnica também tem essa função que muitas vezes é chata, né? De educar as pessoas, pra gente é só um botão, entendeu? A gente sabe que não é só um botão, mas precisa ter vocês cada vez mais atuantes e evangelizando mesmo as pessoas, liderando essa pauta, eu acho muito, muito relevante. E aí, na dimensão do indivíduo, assim, do executivo, se você, executivo, seja de qual área, né, não está usando, nem que seja por teste, por curiosidade, a versão gratuita, passou da hora, né, gente? Eu aqui como jornalista fiquei no mundo executivo 20 anos quase, atuando como executiva, mas agora mais como jornalista. A quantidade, por exemplo, de roteiro de entrevista que eu consigo fazer com a ajuda da generativa. Esses dias eu estava entregando um evento de 3 dias, 12 blocos de conteúdo e me contrataram em cima da hora. Se não fosse a generativa, eu não tinha entregue. Então, assim, ter alguém para te ajudar naquilo que é o core do seu trabalho e principalmente, que aí vejo vantagem competitiva para jornalistas, saber fazer boas perguntas, né? Exato. Exatamente. Faz toda a diferença. E a gente, às vezes, se acostuma a ser mais passivo nesse processo, mas eu acho que o diferencial de quem sabe fazer boas perguntas, bons comandos, bons prompts, né? Eu acho que vai conseguir ter um resultado melhor. Eu tô muito feliz com essa conversa, gente. Não sei vocês, mas eu acho que vocês entregaram, assim, conteúdos super relevantes para nossa audiência. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Obrigada, viu, Danilo? Obrigado a vocês. Leonardo, muito obrigada. Alexandre, Fernando Muito obrigado. e Patrick. Com o sobrenome Fancy. Fancy. É fancy. E com essa, gente, a gente encerra. Quero agradecer a sua audiência. O nosso muito obrigado. Vejo você na próxima. Tchau, tchau.